Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a make artística de hoje é de Gênio da Lâmpada. E aí, bora começar? Antes de qualquer maquiagem é legal preparar a pele. Com esse intuito eu espalhei hidratante. Usei hidratante próprio de rosto, protetor labial na boca e outro de corpo do pescoço para baixo. A pele do rosto costuma ser mais sensível, então tomar cuidado com os produtos é essencial. Enquanto vai absorvendo, aproveitei para adiantar o cabelo, assim a gente já até tira os fios de perto da cara. Reparem que ao escovar eu sempre começo pelas pontas e depois eu vou subindo em direção à raiz. Isso evita quebrar os fios ou criar mais nós indesejados. Com o elástico de cabelo eu prendi ele todo num rabo alto. Você vai precisar de bastante gel pra gente deixar bem preso a cabeça. Espalha com as mãos puxando para trás e arruma melhor com um pente. Agora já dá para finalizar com o truque maravilhoso da escovinha de dente, que elimina qualquer frizz. O próximo passo do penteado é bem simples, fazer uma trança comum. Prende com um elástico bem fininho na ponta. Eu usei de silicone, mas um elástico dourado também ficaria super lindo. Por fim, abri os gominhos com os dedos, assim a trança fica mais gordinha, chama atenção e fica lindíssima. O toque final engloba esse adereço dourado, mas eu achei melhor montar essa parte lá pro final, então continua aqui comigo. Vou te ensinar agora mesmo como mudar temporariamente o formato das sobrancelhas, sem agredir seus pelos. Escovei pra cima, mas passei a cola em bastão pro lado, somente nesse canto. É importante deixar a primeira camada secar bem. E a minha dica de ouro: sempre pressione com uma espátula os pelos contra a pele. Passa mais camadas e limpa o excesso da volta com um cotonete úmido de água. Enquanto seca, a gente já adianta começando as orelhas fake. E depois é só fixar com pó translúcido. Para criar essas pontas pontiagudas, dobrei igualmente 2 cotonetes. Perceba que não foi exatamente no meio, a parte menor fica em cima. Prendi a prótese com fita micropore. Você encontra em farmácias. Atenção! Se usar um pedaço cortado por tesoura ou com a própria ponta reta que já vem, isso vai marcar muito e o resultado não vai ficar legal. Eu reparei e criei esse método de já eliminar, rasgando os pedaços com os dedos. Te garanto que o acabamento vai ficar absurdamente melhor. Então, basta prender sem apertar demais na sua orelha. E olha esse resultado! Demais, né? Descobri técnicas novas aqui pro canal para melhorar o acabamento ao esconder a sobrancelha. Como eu tenho muitas são escuras, neutralizei o tom com os fundamentos da colorimetria usando laranja. É muito importante usar corretivo cremoso para essa etapa funcionar bem. Com o meu dedo mesmo, eu apliquei o outro corretivo bem clarinho, camuflando todo esse pedaço. E por fim, mais pó solto. A cola que eu usei dessa vez ajudou muito também nesse resultado profissional. Você sabe como criar uma base colorida? Eu te ensino a melhor maneira. Misturei bem clown em tons de azul com gotinhas de base líquida de cobertura média para alta. Use uma esponjinha para espalhar o pigmento por completo, dando sempre leves batidinhas, nunca arrastando. Esse detalhe é extremamente importante. Faz com calma para conseguir dar atenção a todos os cantinhos. O clown é um produto com a fórmula muito oleosa. Então, para durar bem e secar uniforme na pele, a gente precisa caprichar no pó. Como é em grande quantidade, eu recomendo usar amido de milho. Mantenha a mão bem levinha e procura usar um pincel macio e gordinho. Para iluminar as áreas mais altas, usei pancake branco seco. Ele funciona como uma sombra de olho mais forte e você pode trabalhar com o próprio aplicador que vem junto. Ressaltei então o nariz nessas duas partes, na pontinha e no ossinho. O centro da testa, abaixo dos olhos alongando, meio do queixo, arco do cupido, centro do lábio inferior, mandíbulas, contorno das orelhas e esse relevo no pescoço. E as saboneteiras também e pomo de Adão. Busto, pálpebra móvel e arco da sobrancelha. Troquei para um pincel de contorno. Sujei de sombra azul mais escura e comecei a passar estrategicamente nos pontos para dar profundidade. Na verdade, assim a gente devolve as sombras naturais e ressalta brincando com o formato que a gente quiser. O mais escuro sempre diminui e o claro aumenta. Esfuma o azul nas laterais do rosto, têmporas, divisão da mandíbula,
centro das orelhas falsas, volta da testa rente à raiz do cabelo, contornando os formatos do colo e finalizando com outro pincel pequenininho, o nariz. Lembrando que não somos iguais, existem infinitos tipos de rosto. O importante é entender como funciona um contorno bem feito para testar e encontrar a maneira que melhor se adequa a você. Essa bolinha que eu desenho na ponta dá uma empinada bonitinha. Chegou o momento dos olhos. Marquei bem a linha do côncavo e em seguida esfumei. A gente vai dar uma boa alongada, criando uma ponta diagonal, bem longa mesmo. Passar o mesmo tom abaixo dos cílios inferiores cria um impacto no olhar. Adicionei sombra abaixo do início da sobrancelha dessa maneira. Vamos pro delineado? Usei esse delineador azul cintilante para criar uma marcação mega fininha. Puxei um gatinho nos cantos e intensifiquei o canto externo de baixo. Caprichei depositando iluminador para criar mais pontos de luz. Esse é só o início do brilho todo que pede um gênio. Seu dedo precisa fazer movimentos bem delicados, ou senão pode acabar tirando as camadas prontas de baixo. O detalhe do iluminador nos ombros é um ótimo truque para usar em festas também. Fica super charmoso. Nas pálpebras, pode encher sem dó. Achou que a gente ia parar por aqui com esse delineado delicado? Aqui trabalhamos com glamour, por isso criei um delineado diferente usando clown dourado. Gostei de usar com esse tipo de pincel, inclusive, que dá bastante precisão no traço. Você deve desenhar essa ponta no canto interno e essa outra linha comprida no externo. Continuei com essa cor de ouro e pintei duas curvas. Quando a luz bate, fica deslumbrante. Finalmente a gente vai dar um jeito no que sobrou da sobrancelha. Penteei para baixo para facilitar na hora de demarcar a linha de cima. Apenas depois de definir o formato que você vai preencher toda de delineador preto. E não esquece de puxar a pontinha. Ah, e no inicinho, deixa os pelos mais espaçados. Presta atenção nessa maneira diferente de colar cílios postiços. Passa pouca cola na base e deixa secar razoavelmente. Esse passo é essencial. A pressa aqui só vai te dar dor de cabeça, confia em mim. Cortei 2 cílios mais antiguinhos e a parte menor colei por baixo dos cílios inferiores e no canto externo. Os superiores, usei a outra parte cortada maior e não grudei por cima como de costume, mas sim por baixo dos cílios. A pinça ajuda a pressionar no lugar certo. Dessa maneira fica bem mais natural. E não esquece do clássico rímel preto, em todos os cílios. Adereços. Escolhi 2 argolas pequenas douradas para o segundo furo e essa maior para o primeiro. Essa argola, inclusive, não era dessa cor. Eu pintei de esmalte para outra maquiagem. Eu vou deixar o card aqui em cima que vale a pena dar uma conferida. Tive a brilhante ideia de furar a orelha falsa com um brinco de argola dourado gordinho que eu tenho usado como piercing. E não é que deu certo? Eu adorei. Tava numa dúvida se mantinha a boca na paleta azul, mas acabei optando pelo batom preto. E confesso que amei o resultado. Arrumei a volta toda com esse pincel de batom descartável. Lembrete obrigatório, puxar o dedo. Assim evitamos sujar o nosso dente e pagar altos micos. Eu falei que a gente precisava de brilho. Pois bem, aproveitei esse spray de glitter dourado no cabelo e no colo também. Muito prático, inclusive. Fininho, espalha bem e já gruda direto. Ao vivo dá pra ver bem melhor do que na câmera. Mais um elemento de outra make passada. Dessa vez os braceletes da Mulher Maravilha. Reaproveitei eles remendando pro braço. Na realidade seriam os braceletes no punho mesmo pro gênio. Mas dei essa adaptada pra não ter que pintar meu braço inteiro e mãos. E não parei por aí. Coloca um colar dourado grande pra compor a produção. Ou se não tiver, pode pintar também. Mas teu objeto te poupa, viu? E voltamos com o que era uma pulseira e virou um adereço de cabelo. Outras opções são enrolar arame, EVA dourado ou até mesmo algum outro prendedor de cabelo nesse estilo. E tá prontinha a minha versão de Gênio da Lâmpada, inspirada no personagem maravilhoso de Aladdin. Alguém aí ansiosa ou ansioso pelas curiosidades? Você sabia que Aladdin não é originalmente de Ágraba? Na tradução inglesa de 1885 de Richard Burton, Aladdin vive numa cidade na China. O cenário e a etnia das personagens começaram a mudar para a Arábia e Oriente Médio quando a história foi contada no início do século XX. Aladdin é um conto com séculos de idade que faz parte de uma história maior chamada As Mil e Uma Noites. Nessa história, a heroína Sherazade é casada com um rei que mata as suas esposas um dia depois de se casar com elas. Para salvar sua própria vida, Sherazade conta uma nova história todas as noites ao seu marido. Aladdin é uma de muitas, mas nunca chega ao final, prometendo terminá-las mais tarde. Noite após noite, a curiosidade obriga o rei a adiar a morte de Sherazade para descobrir o que acontece a seguir. O ator Robin Williams emprestou sua voz para o gênio na icônica animação de Aladdin em 1992.
O ator criou tanto durante o processo do filme que foram mais de 16 horas de diálogo de improviso. Aladdin foi o filme de maior bilheteria de 92. Foi também a primeira animação a faturar mais de 200 milhões de dólares. E ainda levou o Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção original com a música Um Mundo Ideal. Os criadores revelaram que o comerciante de rua que aparece no começo do filme era, na verdade, o gênio disfarçado. Will Smith pensou em recusar o personagem azul no live action de 2019, por já estar muito marcado pela voz de Robin Williams, além de ter recebido muitas propostas no mesmo período. Mas seu filho convenceu. Por pouco, o filme não foi gravado em Marrocos. Acabou tendo seu cenário quase inteiramente criado dentro de estúdios em Londres. Já alguns takes externos, como o do deserto, foram filmados na Jordânia. Nas cenas musicais do longa mais recente, os atores realmente cantaram ao vivo. Os gênios só se tornaram populares no Ocidente em 1704, quando a obra foi traduzida para o francês. Foi apenas com a reinterpretação do conto de Aladdin, feita pela Disney, que os gênios ganharam uma visão mais positiva perante o público. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Importante lembrar que eu sempre deixo curiosidades bônus na descrição. Deixa seu like para eu ter uma ideia se estão curtindo o canal. Na imagem acima te dou uma recomendação de tutorial. Nessa foto, você que é novo por aqui pode se inscrever rapidinho. É de graça, hein? Escreve aqui nos comentários qual seria o seu primeiro desejo que eu quero saber. Espero que tenham amado tanto quanto eu. Tchauzinho e até a próxima make!